Ainda falando de gráficos, nós podemos ter funções onde ela pode ser ao mesmo tempo em alguns pedaços crescentes e em outros pedaços decrescentes e ainda constantes. Por exemplo, se eu tiver esta função, o que nós temos aqui? Bom, nós temos que esta função, aqui nós temos o y, aqui nós temos o x. Eu não posso dizer que essa função, nem que ela é crescente, nem que ela é decrescente, porque ela tem pedaços onde ela é crescente e decrescente. Então ela não é toda crescente, nem toda decrescente, porque nós temos aqui, por exemplo, este pedaço, daqui até aqui, esse pedaço aqui, ó, ela está crescendo. Esse pedaço aqui, ela está crescendo. Já nesse pedaço, ela está decrescendo. Então eu posso ter daqui para aqui aproximadamente, ela cresce também mais ou menos daqui até ali, e eu posso dizer que ela decresce mais ou menos deste ponto até este. Então nós temos funções onde ela não é só crescente ou só decrescente, onde ela alterna momentos de onde ela cresce e outros momentos onde ela decresce. Continuando. 6. Uma função chamada de positiva. Bom, uma função é dita positiva quando y sempre for maior do que zero. Da mesma forma que uma função é chamada de negativa sempre que o y sempre for menor do que zero. E uma função é dita nula quando y igual a zero. Então, por exemplo, vou fazer aqui alguns gráficos. Esta função aqui, temos y, temos x, lembrando, y corresponde ao conjunto B, x corresponde ao conjunto A. E eu tenho essa função. E aqui ela faz isso. O que nós temos aqui? Perceba você que todos os possíveis valores de y são positivos, porque ela se encontra acima desse eixo x. E os valores daqui do zero para cima vão até mais infinito, já que os valores negativos estão aqui para baixo, nesta direção. Então, esta função é uma função positiva, porque neste caso aqui o y sempre vai ser maior do que zero. Já se eu tenho uma função desse tipo, eu tenho uma função que eu posso chamar de negativa. Por que ela é negativa? Porque todos os valores dessa função estão abaixo desse ponto, que é o ponto zero, onde todos os valores são menores do que zero. Então aqui em cima eu tenho uma função positiva, e aqui embaixo eu tenho uma função negativa. O que seria uma função nula? Bom, a função nula seria aquela função onde todos os elementos são zero. A função nula, então, para que todos os elementos de uma função sejam zero, é necessário que, neste caso, o gráfico desta função fosse assim. Ou seja, y igual a zero. Agora, da mesma forma que nós temos funções que eu não posso dizer se são crescentes ou decrescentes, porque ela tem tanto partes crescentes quanto partes decrescentes, a mesma coisa com relação às funções positivas, negativas e nulas. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico como este, aqui o eixo x, aqui o eixo y, e eu tenho esta função aqui. Eu não posso dizer que esta função é positiva, ainda que eu tenha estes elementos acima do eixo x representando y positivo. Então todos esses
todo esse intervalo aqui são de y maiores do que zero. Por que eu não posso dizer que essa função é positiva? Porque eu tenho daqui para baixo o y sendo negativo, pois ele está abaixo do eixo x, e é o eixo x justamente que divide os valores de y para cima positivos e para baixo negativos. Além disto, eu tenho nesta função dois pontos, onde neste ponto e neste ponto y é zero. Então eu tenho um gráfico onde eu não posso dizer que essa função é positiva ou negativa ou nula, pois ela possui pedaços positivos, pedaços negativos, inclusive dois pontos, este aqui e este aqui, onde o y são zero. Que outras características a gente pode identificar por funções, ou por gráficos, me perdoe? Nós podemos também pensar graficamente no que a gente chama de máximo ou mínimo da função. O que é o máximo ou mínimo da função? Seria, no caso do máximo, o maior y da função, e o mínimo seria o menor y da função. E lembrando, se nós estamos falando do conjunto dos y, eu estou falando do conjunto B, e não do conjunto A. Então, se eu tenho um gráfico de uma função como esta, y, x, e o gráfico é assim, e aqui ele vai, de novo lembrando, infinitamente para baixo e para baixo, o que eu posso mostrar? Eu posso mostrar que este ponto aqui é o maior ponto possível que y assume, pois essa linha azul em nenhum momento consegue cruzar ou de alguma forma ser espelhado em algum dos pontos para cima deste ponto. Então este y aqui é o máximo desta função, porque é o maior valor que y pode assumir. Da mesma forma que eu posso ter um outro gráfico, onde aqui eu tenho um x, aqui é y, e eu tenho, por exemplo, este gráfico. Neste caso, o que nós temos? Nós temos que aqui eu tenho um y que de forma nenhuma consegue ser menor do que ele. Então aqui eu teria o mínimo desta função. Então o máximo da função ou o mínimo da função seria o maior valor ou menor valor que o y assume em uma determinada função. Da mesma forma da questão do positivo e negativo, do crescente ou decrescente, eu posso ter funções que não possuem máximos ou mínimos, ou até que possui múltiplos máximos ou mínimos. Por exemplo, esta função. Lembrando que ela vem para baixo para o infinito e para cima para o infinito. Qual é o valor máximo dessa função? Bom, o valor máximo dessa função não existe, que seria o mais infinito, porque ela segue nessa direção. Então o y segue para sempre. Da mesma forma que o menor valor é menos infinito, porque ela desce para sempre. Então não há como identificar nem o máximo nem o mínimo dessa função. Da mesma forma que eu posso ter uma situação onde a função não tem apenas um máximo ou um mínimo. Imagine uma função como esta. O que está acontecendo aqui? Lembrando que ela vai para sempre, para um lado e para outro. O que nós temos aqui? Nós percebemos claramente que este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e assim sucessivamente são os pontos máximos da função. E são mais de um, são infinitos máximos. Da mesma forma que eu tenho aqui embaixo este,
este, infinitos mínimos da função. Então, da mesma forma que eu tinha funções que não eram nem crescentes nem decrescentes, porque depois tinham vários pedaços crescentes ou decrescentes, eu também posso ter aqui com relação ao máximo e mínimo. Eu posso ter funções como esta que não possui máximo nem mínimo. E eu posso ter funções onde tem vários máximos e vários mínimos. Vamos seguir ainda falando de funções e aí caracterizando quando a função é injetora, sobrejetora ou bijetora. Primeiramente, quando uma função é injetora. Uma função é injetora quando nós temos dois conjuntos AB, o conjunto A, os elementos dos números representados pela letra x, ou a variável x, e o conjunto B, a variável representada, o conjunto representado pela variável y. Uma função é dita injetora quando cada elemento de x corresponde a um elemento diferente de y. Então, eu teria uma função injetora quando esse está com este, quando esse está com esse e quando esse está com esse. Esta função aqui é injetora. Não importa que haja sobra de elementos em B. Isso aqui é uma função, pois não temos nenhuma flecha, nenhum elemento de y, de x saindo duas flechas, e nós temos todos os elementos de A tendo uma flecha saindo. Já esta relação aqui é uma função, mas ela não será injetora. Vamos imaginar que eu tenha esta relação, este com este, este com este, este com este, este com este. Esta relação não é injetora. E não é injetora por quê? Porque eu tenho dois elementos diferentes de x, por exemplo, este e este, ambos ligados a um mesmo elemento de y. Isto é uma função. Por que é uma função? Porque eu não tenho nenhum elemento de x sobrando e de cada elemento de x só sai uma flechinha. Então eu tenho aqui uma função e eu tenho aqui outra função, porque também não tenho nenhum elemento de x sobrando e só tem uma flechinha saindo de x. Não importa que tenha um elemento sobrando aqui em B e não importa que eu tenha um elemento de B recebendo duas flechas. Então as duas são funções. Só que esta função é injetora, pois só tem um elemento de cada, desculpa, uma flecha saindo de cada elemento. Esta aqui não é injetora, porque eu tenho duas flechas saindo de cada elemento, indo para um mesmo elemento do lado de cá. Então aqui eu tenho cada x ligado a um y diferente, e aqui eu tenho 2x ligados ao mesmo y. O que seria agora uma função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela função onde eu não tenho nenhum elemento de B sobrando. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A com esses dois e o conjunto B com esses dois. Esta relação aqui, deste com este, esta relação é uma relação sobrejetora, pois eu não tenho nenhum elemento de B sobrando. Se por acaso eu tivesse aqui mais 2 ou 3 elementos, então com esses 3 elementos adicionais, essa relação não seria sobrejetora. Eu vou deixar a explicação da função bijetora para a próxima aula.